Você já se perguntou quantos segredos, dores, dissabores, frustrações e também, é lógico, alegrias, coisas positivas uma pessoa carrega dentro de si, prontas para serem reveladas a quem esteja disposto a ouvi-las? E mais intrigante ainda, você seria capaz de interpretá-las? Olá, apaixonados por livros. Aqui quem fala é Edner Braga, você está no canal Explora Mundo e nós estamos neste vídeo para trazer mais um livro da série 12 livros em 12 meses. E essa leitura eu realizei durante o mês de novembro. Sei que eu estou um pouquinho atrasado porque deveria ter lançado esse livro no começo de dezembro, mas estamos na metade, então ainda está valendo. E eu já comecei a leitura de dezembro. Então, nós vamos falar hoje do livro Intérprete de Males, de Jhumpa Lahiri, e eu prometo que será uma jornada bem legal e interessante. Fica comigo que você vai saber em detalhes, mas sem nenhum spoiler, porque a ideia é fazer, se você já leu esse livro, colocar aí nos comentários as suas opiniões a respeito do mesmo, e se você ainda não leu, que você, de repente, possa considerá-lo como sua próxima leitura. Mas antes de desvendarmos os mistérios que tem aqui dentro, nestas páginas, eu vou te fazer aquele pedido do coração de sempre. Não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar, assinar o canal e ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. A sua interação é o nosso combustível para seguir em frente e continuar, sempre trazendo mais e tentando ser cada vez melhores. Jhumpa Lahiri é uma escritora inglesa de origem indiana, porque seus pais eram da região de Bangladesh, que se naturalizou americana. E foi lá que ela lançou, então, Intérprete de Males, que é o seu primeiro livro. E depois disso ainda escreveu mais 3 romances e optou por se mudar para Roma e passou a publicar na língua italiana, ou seja, uma figura do mundo ela, né? E focada na questão das línguas e em constante inovação. Então, antes de nós continuarmos e mergulharmos em cada uma das 9 histórias que estão contidas aqui nesta coletânea, eu quero, na verdade, agradecer aos nossos patrocinadores, a Clique Livros e a Cursos Clique. E quero expressar esse agradecimento pedindo que vocês façam o imenso favor de dar o apoio para o nosso canal e para os nossos patrocinadores, indo depois que acabar esse vídeo, conhecer as lojas virtuais. Os links para acesso estarão aqui na descrição abaixo deste vídeo. Apoie quem apoia a leitura e o aprendizado. Continuando. Intérprete de Males não é um romance, mas sim um livro de contos que reúne 9 contos que são verdadeiras joias, embora eles sejam contos independentes e você possa ler na ordem que você quiser. Todos eles acabam tendo uma linha mestra, que é a questão de indianos vivendo nos Estados Unidos e tendo que lidar com as barreiras da língua, com as barreiras culturais, superá-las e transformar tudo isso num mix, integrando a cultura que eles trouxeram com a cultura que eles estão encontrando aí nesse novo lugar de residência, e de trabalho e de convivência, de estabelecimento de novos relacionamentos e ainda mantendo a sua identidade cultural. Todos esses contos são muito leves e são, ao mesmo tempo, profundos, sutis e brilhantes. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles na sequência desse vídeo, mas sem trazer spoilers. Combinado? O primeiro conto chama Uma Questão Temporária, que apresenta um casal que tem que lidar
com a perda de um filho natimorto. Isso acaba trazendo uma série de questões de relacionamento que vão fazendo com que eles se distanciem quilômetros um do outro, mesmo estando morando na mesma casa. E por uma questão de crise energética, eles ficam algumas noites sem energia elétrica e acabam se propondo a fazer um jogo. E enquanto eles estão realizando esse jogo, com o passar dos dias, parece que isso vai fazendo com que se resgate o afeto entre eles, eles vão se aproximando mais porque vão melhorando, mas na verdade eles acabam percebendo que o que acontece é um distanciamento ainda maior, mostrando que a verdade nem sempre cura. No conto número 2, quando o senhor Pirzada vinha jantar, é um conto muito leve, muito sutil e narrado por uma criança que coloca as suas percepções em relação a esse senhor que vinha jantar todas as noites na casa dos seus pais, porque era um indiano lecionando numa universidade americana, enquanto a sua família vive um conflito civil em Bangladesh. E ele se preocupa muito porque não consegue ter notícias da família, então uma forma de oferecer apoio foram os pais da Lília, que é quem conta a história, que acabam tendo a ideia de oferecer todas as noites conversa, acolhimento e jantar para esse senhor, enquanto não se soluciona as questões da guerra em Bangladesh e ele não possa trazer a sua família para morar nos Estados Unidos ou voltar a morar na sua terra natal. O terceiro conto, Intérprete de Males, é um conto mais emblemático do livro e é aquele que dá título ao próprio livro. Se trata, na verdade, de um casal, a família Das, que está passeando e contrata como guia turístico o senhor Capace, que além de guia turístico, coisa que ele trabalha somente nos fins de semana, durante a semana, de segunda a sexta-feira, ele trabalha como um intérprete de males. E o que viria a ser isso? Na verdade, como ele domina a língua Gujamari, ele acaba servindo de intérprete para um médico quando esse médico atende pacientes que só falam essa língua. Por isso que ele é conhecido como intérprete de males, porque ele tem a responsabilidade de entender o que os seus iguais estão falando, traduzir para esse médico com uma clareza suficiente os sintomas para que ele possa fazer o diagnóstico e prescrever o tratamento. Ao saber disso, a senhora Das acaba interpretando em sua imaginação que esse intérprete de males poderia ser de ajuda para que ela pudesse se curar das culpas que ela carrega. Esse é um conto que nos mostra que a comunicação é que tem a possibilidade de nos aproximar ou nos distanciar, curar ou adoecer os relacionamentos. Um Durvan de verdade é o conto seguinte, e vai tratar de Burimá, que na verdade é uma mulher solitária, idosa de 64 anos, que vive dentro de um prédio, num cubículo, em que permitem que ela more em troca dela limpar as escadas. Ou seja, é alguém que trabalha somente a troco da moradia, quer dizer, similar ao trabalho escravo. E ela tem algumas economias que várias vezes ela se refere que fica amarrada na ponta do seu sari, e fala de um passado grandioso em que ela teve uma condição muito diferente daquela, que supostamente foi rica, e esse conto acaba nos mostrando que muitas vezes é difícil a gente diferenciar na história e na vida de uma pessoa, a partir daquilo que ela conta, o que é verdade e o que é criação da sua mente, do imaginário, ou mesmo se ela está mentindo ou não. É uma boa lição esse conto de relações interpessoais, até porque acaba tendo um final que é inimaginável e que é lógico, aqui eu não vou contar para vocês.
Sexy é um outro conto maravilhoso, em que uma americana chamada Miranda se envolve com um indiano casado, Devi. E esse conto vai trazer a questão da complexidade dos relacionamentos em várias camadas, não só o fato de um relacionamento entre uma mulher e o seu amante, o relacionamento deste homem com a sua esposa e as diferenças culturais quando uma americana se envolve com um indiano e conhece muito pouco da cultura indiana, mostrando como um caso amoroso, um relacionamento entre amantes pode se tornar um terreno vazio e infértil. E traz também uma nova conotação para esse termo sexy, que aí você vai ter que ler se quiser realmente entender. Em A Senhora 100, nós temos a história de Elliot, que é um garoto de 11 anos, cuja mãe trabalha o dia todo, e ele precisa de alguém que cuide dele, que fique com ele, quando ele sai da escola até o momento em que sua mãe chega na sua casa de volta. Depois de passar por uma série de babás, que na verdade não cumpriam de forma correta as suas funções, a mãe de Elliot encontra a Senhora 100, uma indiana, recém-chegada nos Estados Unidos, que veio para morar com o marido porque seu marido conseguiu um bom trabalho na universidade. E aí há um encontro de culturas bastante positivo, porque Elliot gosta de observar os costumes e procura entender os costumes da Senhora 100, tanto quanto ela procura entender os costumes de Elliot. E, na verdade, os dois têm alguma coisa em comum, que é o sentimento de solidão. Ela, porque deixou a vibrante Índia para morar nos subúrbios dos Estados Unidos e se sente muito isolada e sozinha, e o menino, porque tem que ser privado da sua mãe para que ela possa trabalhar para sustentá-lo, e ficava também sempre muito sozinho. Então os dois unem essa necessidade de companhia num conto que é muito leve, muito sutil e carregado de emoção e de sentimentos. No conto Esta Casa Abençoada, vai trazer a ideia do encontro, do conflito ou da síntese entre religiões tão diferentes. Porque é um casal indiano morando nos Estados Unidos, acabam comprando uma casa e aos poucos a dona da casa vai encontrando objetos que são característicos da religião cristã. E ela fica fascinada e empreende uma verdadeira busca arqueológica por essa casa, sempre encontrando novos objetos da religião cristã que ela vai transformando numa espécie de coleção. Já o seu marido, indiano pragmático, rejeita esses símbolos e quer que ela se desfaça deles, descarte-os, e ela se recusa. E eles acabam entrando em conflito por conta dessas coisas. E ele está para trazer diversos amigos da universidade que ele dá aula para conhecer a sua casa nova e fica muito preocupado de como esses amigos vão interpretar a presença desses objetos em sua casa. E se você quiser saber como é que termina essa história, vai ter que ler, porque eu não vou contar, não. No penúltimo conto, O Tratamento de Bibi Aldar, nós vamos encontrar Bibi, que é a personagem principal, que tem uma espécie de doença rara e desconhecida, que acompanha praticamente a vida toda dela. E ela... E, na verdade, há uma série de interpretações, de diagnósticos, de prognósticos. Cada um fala uma coisa diferente em relação ao que é exatamente essa doença e como é a cura. Mas acaba prevalecendo a ideia de que quando ela casar e for mãe, ela vai se curar. O problema é por ela ter esses problemas de saúde, ela acaba não encontrando facilmente casamento. E ela é uma pessoa sozinha que é cuidada supostamente pelos primos, que na verdade não cuidam, exploram para deixar ela morar, ter comida e tal. Ela é bastante explorada, até que um momento esse jogo vira. Agora, a forma como esse jogo vira e se
Bibi Aldar encontra a cura ou não, eu não vou contar para vocês. E por fim chegamos ao nono, último conto, que se chama O Terceiro e o Último Continente, não por acaso. Nós temos a história de um bengali que chega em Boston em 1969, enfrentando a solidão e uma terra desconhecida. E é a partir da sua conexão com uma americana de 103 anos é que ele vai encontrar o significado do que é pertencimento. Acaba se tratando de um conto muito bonito que revela o poder dos bons relacionamentos na vida de todos os envolvidos nele. Na minha opinião, Jhumpa Lahiri nos entrega nestes 9 contos cenas de uma vida cotidiana em que todos nós podemos estar sujeitos na medida em que migrarmos de um país para o outro, que é uma coisa que pode parecer num certo momento fora da nossa possibilidade ou fora da nossa realidade, mas que pode acontecer de um momento para o outro, a vida vir e mudar tudo e de repente a gente ter que deixar o nosso país, seja temporariamente ou seja definitivamente, e vai ter que lidar com as diferenças culturais, com as questões da língua, com as barreiras, com a questão da solidão, até poder reprocessar tudo isso, ressignificar as nossas realidades, a nossa vida e se mantendo no fluxo do que é a vida, estabelecendo novas pontes de relacionamento para que a vida flua e continue intensa e rica e bela como deve ser. E esses contos apontam para isso, de que a realidade em determinados momentos pode parecer dura, pode exigir da gente aquilo que às vezes a gente pensa que não pode dar, mas com organização, com equilíbrio emocional, com resiliência, a gente pode superar qualquer barreira da língua e da cultura e até passar a viver bem nos espaços que não nos são inicialmente naturais, criando novos significados para nossas próprias vidas. E eu quero aproveitar este momento que nós estamos chegando no fim desse vídeo para agradecer novamente aos nossos 2 patrocinadores, Clique Livros e Cursos Clique, e já indico para vocês acessarem as lojas virtuais a partir dos links deixados abaixo aqui na descrição do vídeo. E peço de novo, curta se você ainda não lembrou de curtir, compartilhe, comente o que achou do vídeo, o que achou do livro, se já leu, se pretende ler, dê sugestões de novos livros que a gente deveria incluir nas nossas resenhas completas. Eu convido vocês a estarem sempre conosco no canal Explora Mundo e aproveito para finalizar deixando o meu abraço literário. Até o próximo vídeo. Fui!